Olá, sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos devocionais do Ministério Permanecer em Cristo e do Instituto Jesus Cristo. Eu sou João Neto, um amigo de Jesus. Estou tendo o privilégio de guiar vocês nesta semana de devocionais. E para isso estamos usando o livro do pastor Carlos McCord, O Passeio na Vinha. E hoje estamos no dia 5 de março. Dia 5 de março. E para o dia 5 de março temos como título Um Conflito de Vontades. E o versículo bíblico que o pastor Carlos nos deixa é Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acompanhe comigo a leitura do devocional. Guerras são conflitos de vontades. Guerras começam quando homens tentam impor a sua vontade nos outros. Guerras somente terminam no mundo quando um lado no conflito é forçado a submeter-se à vontade do outro. Guerra é comum entre os homens, porque, em união com Adão, todos os homens comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. É esta árvore que inspira e mantém os nossos conflitos de vontades e gera toda a guerra. Jesus, porém, nos ensinou a orar pedindo que a vontade de Deus fosse feita aqui no mundo, como é feita nos céus, assim como vimos no verso de Mateus. Jesus sabia que ele poderia parar os nossos conflitos de vontades. Ele veio trazer a paz fazendo a vontade do seu Pai. Nos céus não há conflitos de vontades. Não existe guerra nos céus, porque a família de Deus nos céus rejeita a árvore do bem e do mal. A família de Deus nos céus se alimenta continuamente da vontade de Deus, que é a árvore da vida. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E estendendo as mãos para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está lá em Mateus, capítulo 12, versos 48 a 50. Jesus é a paz, diz o pastor Carlos McCord. Jesus é o último Adão que nunca comeu da árvore do bem e do mal. Jesus é o reino de Deus que chegou. Jesus é a vontade de Deus. Jesus é a árvore da vida. Jesus convida cada discípulo a abandonar o conflito de vontades deste mundo e viver a paz entre os homens na terra. Jesus é o fim do conflito de vontades e em união de espírito com ele podemos ser também. Lindas as palavras do pastor Carlos McCord e muito própria para os dias que estamos vivendo, dias de guerra no nosso globo terrestre. Agora, o que o pastor Carlos McCord me parece estar tentando nos alertar aqui é que nós precisamos tomar uma decisão importante na nossa relação com Deus. E a decisão importante é a seguinte: quem tem as melhores intenções? Deus ou nós? Se nós acreditamos que Deus tem as melhores intenções para nós, que Deus, ele quer o nosso bem, então nós oramos a ele e dizemos: seja feita a sua vontade em minha vida, porque nós reconhecemos que as suas intenções são as melhores. Ou nós cremos que nós temos as melhores intenções para nós mesmos. Então fazemos uma oração do homem. A oração: seja feita a minha vontade para mim, porque eu tenho as melhores intenções para mim. Essa é a diferença de nós para Jesus. Jesus nunca teve dúvida, enquanto homem nesta terra, que as intenções do Deus eterno, do Pai dele, eram as melhores para ele. Naquele deserto, em Mateus capítulo 4, quando Jesus é visto como o segundo Adão, como o pastor Carlos McCord aqui nos aponta, Jesus foi tentado a desconfiar das boas intenções do Pai dele. Jesus foi tentado por Satanás a olhar para si mesmo e dizer: eu posso gerenciar a minha própria vida e eu posso definir quais são as melhores intenções para mim.
Mas Jesus não fez isso. Mesmo em meio à fome, à privação, ao medo, à dor, ao cansaço, Jesus não vacilou em momento algum no que diz respeito a crer que o Deus Pai tem as melhores intenções para nós. Essa é a nossa diferença em relação a Jesus. Por vezes, vacilamos no meio do deserto e admitimos para nós mesmos que talvez fosse melhor nós tomarmos a vida em nossas mãos e lidarmos com as nossas intenções em relação a nós, porque nós temos as melhores. Isso é pecado, isso é errado. O pastor Carlos Macor, nesta manhã, nos convida a lembrar que Deus tem as melhores intenções para nós, que Deus quer o bem para nós, que Deus nos ama, Ele é a paz e nós precisamos parar esta guerra com Ele. Precisamos reconhecer do nosso lado a necessidade de nos submetermos e acabar com o conflito. E orar, seja feita a tua vontade, porque reconhecemos que o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, tem as melhores intenções para nós. Eu espero que essa guerra termine na sua vida, caso ela esteja acontecendo. Que você ore esta manhã sobre as intenções do Pai na sua vida. Peça a Ele que a vontade dEle seja feita na tua vida e o reino dEle se estabeleça em você. Porque você acredita que as suas intenções não são as melhores, mas você acredita que as intenções de Jesus são as melhores e tem fé nisso. Que Deus te abençoe, um bom dia e até amanhã.